Amados irmãos, amados amigos, a porção que temos para o dia de hoje é para fortalecimento das nossas almas, das nossas vidas que estão nesse momento, tanto no nosso país como no mundo inteiro, enfrentando tantas adversidades, tantos questionamentos, e temos aí muitas guerras exteriores, muitos conflitos exteriores, e queremos cuidar do nosso coração, dos nossos conflitos interiores. O salmista, no Salmo 42:11, no Salmo 42, versículo 5 também, ele faz uma exclamação que parece muito propício para nós nesses dias de hoje. Ele fala para Deus. No seu salmo, ele reconhece que a alma dele estava batida. Então ele diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É ele falando com ele mesmo. E ele mesmo responde, ele mesmo continua: espere em Deus. Então, nesta porção que temos aqui para repartir, eu queria dizer para você que nós precisamos, nesse momento, desses momentos da nossa vida, desses momentos em que se encontra tanta tragédia espiritual, tragédias mundiais, seja envolvendo o assunto que for. Estamos passando e vendo que o mundo jaz no maligno. Então, a palavra de esperança é a palavra que vem de Deus. E ela, de uma certa maneira, Deus já sabia, Deus sabia todas as coisas, Ele sempre soube, Ele conhece todas as coisas, todos os assuntos. Ele sabia que agora, nesse ano de 2026, o que estaria acontecendo, porque para Deus não existe o tempo. O tempo Ele criou, mas Ele é atemporal. E Ele sempre soube, Ele sempre teve em mente todos os acontecimentos. Então, com isso, nós sabemos que há uma soberania dele sobre esse mundo, sobre essa terra, sobre esse universo e sobre a vida de todos aqueles os quais ele criou. E uns que se tornaram filhos, sejam os que estão às portas disso, mas ele sabe da sua vida e sabe da minha vida. E ele faz um convite para nós. Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhai para Jesus, aquele que deu o exemplo de quando ele estava ali, nós podemos ali ver na primeira carta de Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 21, há uma exposição, e eu quero até ler agora com vocês, há uma exposição em que o Pedro diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, toda essa tribulação que todos nós temos enfrentado, já havia alguém, houve alguém, que é o nosso próprio Senhor, que já trilhou esse caminho, que sabe e sabia profundamente falar sobre o que era padecer em sofrimento. Então, quando ele, no versículo 23, você pode aí considerar na sua palavra depois, diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Então, nós podemos, eu e você podemos dizer assim:
em meio a tudo que temos passado, exteriormente e interiormente, as nossas guerras interiores, nós podemos dizer, mas como? Como que eu vou sofrer tudo isso? Como que eu vou aceitar que seja dessa maneira? Nós temos um exemplo dele que aceitou todas essas coisas, tudo contra ele, e ele era em semelhança da nossa carne pecaminosa, mas nele não havia pecado, e em nós há pecado. Mas nós poderíamos ficar só com essa primeira parte, que é quando ele diz, quando ele ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Então nós poderíamos parar por aí e ia ficar muito difícil para nós, assim como ficaria até difícil para ele. Mas depois dessa vírgula vem uma boa nova para nós. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Que maravilha, que esperança nós podemos ter. Que alegria, que contentamento, que boa nova é essa. Porque em meio a tudo isso que temos passado, em todas essas batalhas interiores da sua vida, as batalhas interiores da minha vida, nós podemos passar por elas em silêncio, silenciando a nossa alma, porque o que o salmista foi, quando ele dizia lá, por que te abates, ó minha alma? Ele falou com ela, por que estás abatida? Mas ele mesmo, em seguida, ele mesmo responde, porque ele próprio tinha já o Espírito de Deus que falava nele, e ele fala, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então Jesus, quando passou por todas as suas tribulações, quanto ao sofrimento dele, que é único, singular, nunca passaríamos nada parecido do que ele passou, nunca teremos essas batalhas, esses conflitos como ele teve, ele sofreu em silêncio. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele fala, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Então, que nós tomemos como exemplo em meio a esses momentos que temos vivido. Torno a dizer, exteriormente falando, os problemas do mundo inteiro, tanto quanto os problemas interiores nossos, as nossas batalhas, que não tem sido fácil, até para olhar exteriormente e interiormente conseguir encontrar essa paz. Está difícil para nós, está difícil para você, está difícil para mim, mas há um grito, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. E como podemos ver, Jesus esperou pacientemente em meio àquilo tudo que ele estava padecendo, porque ali havia uma guerra muito grande em relação à pessoa dele, havia uma batalha espiritual muito grande. E é essa batalha espiritual que tem também assolado as nossas vidas, principalmente nos últimos dias. Mas eu tenho essa palavra de vitória para você e essa palavra de vitória para mim, que enquanto nós estamos sendo ultrajados, maltratados, da forma que seja, porque há ultrajes e há maus tratos que, se a gente for explicar, eles não seriam até nem na própria pele nossa, mas há palavras contrárias, há situações contrárias, onde o Senhor tem nos chamado para nos calar em relação à nossa alma, fazer calar a nossa alma, mas com essa grande esperança, com essa vírgula que faz toda a diferença.
entregar-se àquele, e é um aquele maiúsculo, com crase, é um aquele se referindo a alguém, que é o próprio Deus, que julga retamente. E como ele julgou retamente, Jesus teve a vitória de termos a nós hoje como seus filhos, como seus irmãos e como família dele. Então, que nessa tarde, que nesse dia que você esteja ouvindo, se você vai ouvir à noite, vai servir para a noite. Se você estiver ouvindo de manhã, vai servir para a sua manhã. Você fique com essa palavra. Diga para a tua alma, porque estás abatida. Espere em Deus. E os abatimentos são N abatimentos. Aí você que verá na sua própria vida, no seu próprio coração, na sua própria esfera do viver, onde tem abatido, aonde tem pesado muitas coisas para você. E que a sua alma se alegre, que a sua alma se levante, que ela se alegre e recreia em saber que a esperança é Deus. É Ele que nós devemos esperar. Então grite para ela, para aquilo que tem levantado dentro do seu ser, que é a sua alma, querendo ficar abatido. Espere em Deus, espere em Deus. Essa é a palavra de esperança nesse ano que se inicia de uma maneira bem tribulosa, bem cheia de conflitos, mas com a esperança que nós venceremos, porque aquele que é o nosso exemplo venceu todas as coisas. Fica feliz com essa mensagem, alegra teu coração, regozija-te na esperança em Deus. Amém?